Mas vamos lá, irmãos, nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Nós estamos estudando sobre compromisso, os compromissos que nós firmamos como membros de uma igreja de Jesus Cristo. Dentro disso, nós estamos estudando o compromisso que nós temos de manter individualmente, compromisso de santidade pessoal, particular e doméstica. Cada membro de uma igreja de Jesus Cristo deve ter consciência disso. Nós não vamos cultivar santidade só na igreja. Toda a nossa vida deve ser uma busca de santificação. Amém? Mas, para isso, nós temos que buscar cada um se empenhar para ter a sua santificação pessoal. A igreja, ela deve cooperar para que todos nós tenhamos uma vida santificada. A nossa comunhão deve auxiliar nisso, não é verdade? Um irmão deve estimular o outro às boas obras, à santidade, a busca de um temor de Deus, né? Uma vida dedicada, consagrada ao Senhor. Os estudos, as pregações, elas visam a evangelização dos perdidos, mas ao mesmo tempo elas sempre devem visar a santificação da igreja. Uma igreja, como a gente já estudou, sabe muito bem, a igreja é composta pelas pessoas. E para que uma igreja seja realmente santa, ela precisa que cada parte dela seja santificada. Só que o que a igreja pode fazer vamos dizer assim, limitado. Nada tem efeito, irmãos, se o que é feito na igreja não tem continuidade na nossa vida pessoal. Se o que é realizado aqui na igreja for bom, né, visando a santificação, dentro daquilo que a gente já falou, na nossa comunhão, na nossa convivência, nas pregações, nos estudos, tudo que nós fazemos visando a santificação, se isso não tiver continuidade no nosso lar, não tem resultado. Infelizmente, eu diria assim, uma grande parte dos crentes não tem esse compromisso. Não tem esse compromisso de levar aquilo que ele aprende na palavra de Deus, de levar aquilo que é ensinado na sua igreja para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Parece que não vai no coração. Esse é um grande problema que acontece nas igrejas. Eu ia dizer hoje, mas talvez isso tenha acontecido sempre. Talvez hoje mais do que nunca. Então, assim, uma coisa prática para a gente levar como um desafio, irmãos, de observar. Será que aquilo que nós estamos aprendendo na palavra de Deus está sendo levado para a minha vida pessoal, para aplicação? Está sendo levado para dentro do meu lar, da minha casa? Eu estou cultivando essas coisas? Eu falando em semear de novo aqui, que foi o assunto, né? O que está sendo semeado aqui está sendo também levado para o nosso lar, nossa casa, nossa vida. Para que as coisas vão bem na nossa vida, espiritualmente falando, né? E para que as coisas vão bem na igreja, é necessário que haja isso. Tá?
Por isso é que nós tratamos desse compromisso. Nós temos um compromisso de cooperação, um compromisso de amor, mas nós temos também um compromisso de santidade particular e doméstica. Então, nós já temos estudado aqui, na semana passada, ou nas semanas anteriores, como é que nós buscamos isso. Para ver santidade, tem uma coisa que não pode faltar na nossa vida. Que é o quê? Sem a palavra de Deus, primeira coisa, não tem santificação. Onde é que nós ouvimos, né, aquilo que realmente é reto aos olhos do nosso Deus, Criador e Senhor? É a Bíblia. Não são os nossos achismos. Não são os coachings que têm o segredo do que é certo. É a palavra de Deus. Então nós precisamos dela. Igreja, casa, tem que se alimentar dela. Sem a palavra de Deus, que é chamada muitas vezes de a justiça de Deus, nós não sabemos o que é certo. Quando a gente se refere à palavra como a justiça de Deus, quando ela mesma se refere assim, está falando sobre aquilo que é justo aos olhos de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus estabeleceu como correto. Hoje em dia a gente confunde muito as coisas, né? E às vezes por tradições, por costumes, por tendências, preferências pessoais, nós estabelecemos certas coisas como certas, mas para a gente saber se elas são realmente certas, elas têm que passar pelo crivo da palavra de Deus. Então nós precisamos disso. Santidade necessariamente vai passar pela palavra de Deus. O Deus que é santo e quer que nós sejamos santos, Ele mesmo mostra como nós podemos e devemos agir para ser verdadeiramente santos. Mas também nós estamos vendo aqui um outro tópico, né, essencial para a santificação pessoal, que é a questão da oração. São coisas básicas para o crente. Leitura da Bíblia e oração, certo? Qualquer crente, eu acredito que deva saber disso. Coisas básicas. A pregação e oração, né? A pregação, a palavra de Deus e a oração. Então a gente já viu um pouquinho sobre isso, como é que a oração contribui para a nossa comunhão. Quanto mais nós oramos, mais perto nós estamos de Deus. A oração nos aproxima de Deus. O crente que ora mais, ele está mais perto de Deus. Se colocando de uma forma simples, orar é o quê? Como? Falar com Deus. Então, tem alguma coisa que aproxima mais a gente de alguém do que conversar com essa pessoa? Falando assim em termos humanos, estou fazendo uma comparação aqui. Quando a gente conversa bastante com uma pessoa, a gente vai ficando mais próxima, né? Agora, se você não fala com Deus, dificilmente também você vai ouvir o que Ele fala. As duas coisas andam meio juntas, né? Deus fala pela sua palavra, mas nós falamos com Ele pela oração. E uma coisa estimula a outra. Se nós queremos ter uma comunhão com Deus e uma vida de santidade, nós precisamos buscar a oração também. A gente viu aqui alguns versículos sobre isso. Nosso texto da apostila diz: cada membro da igreja deverá ler e ouvir a leitura da Bíblia diariamente,
para poder se alimentar e encontrar a direção para a sua vida espiritual. Vemos aqui os versículos. E orando sempre por todos os irmãos e pelos pecadores, para que se convertam, inclusive possíveis inimigos. Então, vamos rapidinho passar pelos versículos que a gente já leu aqui. Efésios 6, 18 e 19. Não vou ficar comentando mais. Tá? Paulo escreveu assim aqui: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, pelos irmãos, né? E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, que eu lembro quando nós meditamos nesse versículo, eu chamei a atenção, e vou ressaltar isso aqui, como Paulo enfatiza, orando em todo o tempo, com oração e súplica. Isso já passa uma ideia de persistência, né? Quando alguém fica suplicando uma coisa, você pedir com veemência, em todo o tempo, constantemente, e vigiando nisto. Note que são expressões que vão dando ênfase aqui para uma persistência, para uma contundência na oração. E na maioria das vezes, irmãos, a gente acaba sendo tão raso nas orações. Não existe súplica, não existe aquele ar de súplica, de contundência naquilo que nós pedimos. Uma oração vaga, né? Senhor, nos abençoa. Mas a gente muitas vezes nem leva isso mais a fundo, né? Será que nós temos orado pelas necessidades uns dos outros? Santos, nós estamos orando por aqueles pedidos que, né, são constantemente relembrados aí. A irmã Leusa toda quarta-feira coloca no nosso grupo ali a lista dos pedidos. A gente precisa atualizar os pedidos sempre à medida que eles são atendidos também, né? Não só aqueles, mas os outros que vão sendo trazidos também. Mas eu chamo a atenção para isso, irmãos. Paulo sempre que fala de oração, ele fala de perseverança. Orai sem cessar, né? Que é o outro texto que ele usa aqui, orando com perseverança. Então aqui ele usa tanto em todo o tempo, como depois, no meio do versículo, com toda a perseverança e súplica. Chama atenção para isso aqui, tá? Colossenses 4, um pouquinho adiante. Também nós lemos aqui o versículo 2, Colossenses 4, 2 a 4. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Também nós verificamos aqui que sempre, quase sempre que Paulo fala de nós orarmos, ele pede, orem por mim também. E especialmente naquele quesito, né? Para que Deus me habilite a fazer, pregar Cristo, de anunciar o Evangelho. Paulo precisava de oração dos irmãos. E cada um de nós precisa que os outros irmãos estejam orando por nós também. Por todas as nossas necessidades. Mas, irmão, uma coisa que nós devemos orar uns pelos outros. Para que cada um de nós esteja forte. Para que cada um de nós dê um bom testemunho. Para que cada um de nós possa, como Paulo, falar de Cristo. Não era só ele que precisava disso.
O grande apóstolo Paulo pedia: orem por mim, que eu tenha sabedoria, ousadia para falar de Cristo. Se ele precisava, imagine eu, né? Mas não só eu, porque não é só o pastor que tem que falar de Cristo. Amém? Todos nós precisamos falar. Às vezes falta coragem, falta ousadia, falta oportunidade. Vamos orar para que Deus dê oportunidades para nós e naquela hora certa, ousadia e sabedoria para a gente falar de Cristo. Todos nós precisamos falar dele. Tá? Mas vamos adiante, irmãos. O outro texto aqui é o de 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Vamos lá, rapidinho. Já mencionei ele. Orai sem cessar, olha, de novo, né? Perseverança. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É uma coisa que nos aproxima muito de Deus na oração, é quando nós damos graças, ou seja, a gente está enxergando aquilo que Deus está fazendo por nós e nós nos voltamos a Ele para agradecer também, não é só pedir. Lembrando disso, uma coisa que nos aproxima ainda mais de Deus na nossa santidade é nós estarmos olhando a mão de Deus operando na nossa vida. Romanos 10. Romanos 10, 1. Paulo escreveu também assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação. Então, esse aqui foi o último versículo que a gente viu, né, no último estudo. Né? A questão de orarmos pela conversão demais. E isso emenda com o que nós vamos ler hoje. Tá? Paulo mesmo fala: eu oro pela salvação do meu povo. Ele sendo um israelita, ele nos diz: o bom desejo, a vontade do meu coração é de ver meu povo salvo. E por isso eu oro a Deus por isso. A oração a Deus, ou seja, a oração que eu faço a Deus por Israel, não é nenhuma outra, é pela sua salvação. É comum as pessoas pedirem oração para nós, né? Pede oração lá. Volta e meia algum irmão vem para mim. Né? E eu acho que todo pastor vivencia isso. Pastor, olha, tal pessoa pediu, né, para eu pedir para o pastor orar. Como se a oração do pastor tivesse um poder adicional. Não é bem assim. O que a Bíblia diz é que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas o justo não é necessariamente o pastor. Né? Ali é uma referência, um justo é um crente em Cristo, alguém justificado por Cristo. Então a oração de todo crente pode muito em seus efeitos. A oração de cada um de nós, ela é poderosa, é eficaz, porque nós estamos levando a súplica daquele que tem todo o poder para fazer, né, alguma coisa. Tem todo o poder para fazer todas as coisas, na verdade. E geralmente o pedido dessas pessoas é por emprego, por saúde, por necessidades materiais. Eu não digo nem que não se devorar por essas coisas. Mas, acima de tudo, quando uma pessoa dessas pede para a gente orar por ela, não adianta a gente só orar pelo emprego, pela saúde dela, pelo problema que ela tem. A gente tem que orar por ela pelo maior problema que ela tem, se ela não tem Cristo. O maior problema que ela tem é a questão da dívida que ela tem para com Deus, os pecados dela. A maior necessidade que ela tem é qual? É a de ser salva, convertida. E
é até uma boa oportunidade quando alguém pede oração para nós, né? Alguém não convertido, de nós até falarmos o evangelho para ela. Demonstrarmos que nós estamos orando por ela, estamos preocupados com ela, mas que a nossa grande preocupação, acima de tudo, é a nossa preocupação com a questão espiritual dela, que é a maior necessidade. Paulo mesmo fala, olha, Israel tinha muitos problemas com o domínio romano, e ele está escrevendo para romanos. É uma igreja que tinha romanos gentios e tinha judeus lá também. Mas Paulo fala, eu não estou orando por Israel para que eles sejam livres do jugo romano. Eu oro por eles pela salvação. A grande preocupação de Paulo com o seu povo, Israel, era que eles sejam convertidos a Jesus Cristo. Que eles enxerguem que Jesus é o Messias, o Salvador. Então isso ensina bastante coisa para a gente. De nós orarmos, talvez por aquelas pessoas mais chegadas nossas, né? Orar pelos que estão ao nosso redor, nossa família, aqueles que não são convertidos. Às vezes, esposa, marido, filhos, pais, primos, tios, amigos que nos rodeiam. Você gosta mesmo de alguém? Tem aí no mundo alguém que seja seu colega, você acha que ele é um amigo? Ore pela salvação dele. Só tomar um exemplo aqui. Recentemente a gente tem tido bastante pedidos, né? A gente teve até um caso assim, bem trágico. Kevin falou daquele colega dele, Ricardo, né? Que sofreu um acidente. Poxa, lamentável, né? Ficou aí com uma série de complicações. Parece que ainda está. Convém nós orarmos pela restauração da saúde dele. Mas também o que me consta, ele não é convertido, né? A maior necessidade dele é que ele creia em Cristo. Devemos orar pela saúde dele, sim. Devemos orar pela salvação dele. E devemos orar para que Deus dê ousadia para o Kevin falar de Cristo para ele. Tá? Os que tiverem contato com ele. Nosso maior desejo para com ele deve ser a salvação dele. Essa semana eu tive notícia assim. Comecei a semana com um cliente que me mandou mensagem. Ele e a filha eram clientes nossos, né? A filha encerrou a empresa dela recentemente. E ele me mandou uma mensagem falando, a Juliana faleceu esse fim de semana. Eu até liguei uma coisa a outra, a princípio pensei que fosse por questão de saúde, né? Pensei, será que ela pediu para encerrar a empresa porque já estava sabendo, talvez, né? Tá querendo resolver as coisas, estava com alguma doença terminal. Mas aí ele falou, né? Uma morte estúpida, assim. Ela, 45 anos, morava numa chácara em Itapecerica. E ela foi colocar o lixo. Ela sabia que tinha um lugar ali que tinha um poço. Estava só com uma tampa, não estava aterrado. Mas com as chuvas que tem caído, né, bastante, ela pisou na beira do poço e desbarrancou 28 metros de profundidade. Tem televisão aí, né? O bombeiro foi para lá, não tinha o que fazer. Provavelmente já estava morta. Mas triste saber, né? Uma morte trágica e
principalmente por fato de ter partido sem Cristo. Dali a pouco, outro cliente, né? Olha, queria te avisar, né? Cliente e vizinho esse, tá? Queria te avisar, minha esposa faleceu. Problema de saúde essa. Puxa, começando bem o ano. Recebendo notícias de morte, pessoas que nos rodeiam e pessoas sem Cristo. Seria um alento, um conforto saber se elas tivessem partido, mas sendo salvas. Mas o mundo está aí, a vida está passando, todos nós vamos morrer. E muitas pessoas vão morrer ao nosso redor e muitas vão morrer sem Cristo, sem salvação. Tendo selado o destino eterno delas. Pessoas que nos rodeiam. Então, nossa oração por elas, o bom desejo do nosso coração para com elas deve ser pela salvação delas. Então, devemos orar a Deus pela salvação dessas pessoas e buscar a salvação delas. Em 1 Timóteo 2, capítulo 2, a gente lê o seguinte. Paulo faz uma exortação aqui a Timóteo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, na verdade, Paulo está admoestando no sentido de lembrar Timóteo, não só para que ele fizesse isso, mas para que Timóteo estivesse ensinando e dando exemplo aos irmãos ali onde ele estava, em Éfeso, que eles também fizessem isso. Mas ele vai além. Olha, aqui uma coisa bem atual para a gente, né? Ele diz, por todos os homens, e aí ele emenda, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Ou seja, Paulo está falando, devemos orar por todos os homens, inclusive, e de uma maneira especial pelos nossos governantes. Goste ou não goste deles. Simpatize ou não com as ideias deles. Né? Mas, justamente, nós devemos orar pelos governantes. Ele é bem objetivo aqui. Para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Em toda a piedade. Ou seja, devemos orar para que eles se convertam? Sim. Nossos governantes, presidente, governador, prefeito, quem dera, né, que houvesse uma conversão coletiva naquele congresso. Tanto pela salvação deles, quanto para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada, porque eles nos deixem em paz. Essa passagem aqui é muitas vezes usada dentro de um contexto, né, uma disputa entre os crentes assim, com relação à eleição. Tá? Eu não vou entrar no mérito dessa questão hoje aqui, porque não é o nosso objetivo. Mas notem, por quê? Pela sequência dos versículos, mas eu quero mostrar qual é o objetivo da admoestação de Paulo aqui. Tá? Ele fala, orando por todos, pelos governantes, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Aí no versículo 3 ele diz, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, que nós tenhamos esse tipo de vida e que nós oremos também. Aí vem o versículo 4. O Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, muitas vezes, se entra nessa questão aqui, olha, se Deus quer que todos os homens se salvem, né? Por que é que nem todos são salvos? Bom, aí entra a questão, é livre-arbítrio? Não, espera aí. Né? Deus não interfere no livre-arbítrio dos homens. Não vamos entrar nesse mérito aqui hoje. O que eu quero chamar a atenção é, Paulo está ensinando que nós devemos orar pela salvação de todos. E, inclusive, pelos governantes. Porque esta é a vontade de Deus. Que nós oremos por essas coisas. Se já é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, por que nós precisamos orar pela salvação deles? Já parou para pensar nisso? Então, eu vou pegar um outro aspecto aqui, né? Não o aspecto da eleição. Ora, se Deus já tem os seus eleitos, para que nós precisamos orar? Se é da vontade dele salvar todos os homens, por que ele não salva todos os homens? Mas eu vou deixar de lado essa questão hoje, eu vou pegar esse outro aspecto. Se é da vontade de Deus salvar os homens, por que nós temos que orar pela salvação deles? Se essa já é a vontade. Eu vou pedir a Deus que ele faça aquilo que já é a vontade dele. Para que pedir, então? Porque Deus quer que a gente faça. Paulo está mostrando para a gente, na verdade, o propósito de Deus salvar. Nós sabemos, pelo contexto da Bíblia, que nem todos os homens vão ser salvos. Né? A Bíblia deixa muito claro isso, que não vai existir uma salvação universal. Tá certo? Em nenhum momento a Bíblia dá esse vislumbre para a gente. Né? Existem os universalistas que pregam que no fim todo mundo vai ser salvo. Mas isso não tem a menor base bíblica. Tá? Mas o que nós somos ensinados aqui, e a ênfase de Paulo está na nossa oração, é que a nossa oração deve caminhar de acordo com a vontade de Deus. Quando nós oramos pela salvação dos homens, nós estamos manifestando o mesmo desejo de Deus, de salvação dos homens. É óbvio que, na verdade, a nossa oração, alguém pode dizer, a oração é inútil, porque se eu vou orar por uma coisa que Deus já quer fazer, e se Ele quer, Ele vai fazer, então tem alguns que interpretam mal a questão da oração, né? Mas não, a oração deve ser realmente feita de acordo com a vontade de Deus. Na verdade, se nós pedirmos alguma coisa errada, a gente conta com o auxílio precioso do Espírito Santo, que intercede por nós, mesmo quando nós não sabemos como convém pedir. Mas Deus conhece o propósito do nosso coração. Mas nós somos ensinados por Jesus a orar como? Seja feita a tua vontade. A nossa oração sempre deve ser conduzida pela vontade de Deus. E isso fica implícito naquilo que Paulo está dizendo aqui para nós. O versículo 8 diz: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contém. É assim que nós devemos orar. Em paz. Aqui eu tomo até esse versículo, irmãos, na questão daquilo que muito se tem falado hoje no meio evangélico.
tem muitos, mesmo no meio evangélico, que estão incitando aí uma rebelião, uma revolta. Isso não compete ao crente. Né? Pessoas que estão insatisfeitas com o resultado das eleições. E eu estou insatisfeito com o resultado. Ou pela forma que foram conduzidas as coisas. Né? Mas tudo que acontece é pela permissão de Deus. Ninguém realmente assume o poder se não for pela permissão de Deus. Deus coloca reis e destitui reis. Deus coloca governantes e destitui. Do jeito que Ele quer. Se quem está no governo está lá, de maneira lícita ou não, foi por permissão de Deus. Deus tem um propósito nisso. Talvez até por conta dos nossos pecados. Se é um mau governante, é por conta dos nossos pecados que nós vamos arcar, né? Falando aqui a população em geral, vamos arcar com as consequências do nosso pecado. A gente deve lembrar que os profetas, eles oravam assim, Daniel, Jeremias. A oração deles a Deus muitas vezes era assim, eles não falavam, porque o pecado do teu povo, Senhor. Observa isso que eles falam, os nossos pecados. Eles sabiam que o que eles estavam amargando, embora eles mesmos fossem homens tementes a Deus, mas o que eles estavam amargando era por consequência dos pecados do seu povo como um todo. E muitas vezes isso vai acontecer com a gente. Nós temos que ver que Deus está lidando com o mundo de uma maneira e tudo tem o seu propósito. Na verdade, é necessário que venham os maus governantes para que surja um bom governante, o anticristo. O anticristo vai ser um bom governante. Ele vai ter a solução para tudo. Vai enganar o mundo assim. E é necessário que venha o anticristo, porque Cristo vem. E é o que a gente quer. Venha o teu reino. Né? Então, a gente tem que passar por essas coisas aí. Mas enquanto Deus permitir que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada, vamos pedir a Ele por isso. Orando pelos governantes. Mateus 5. Versículo 44. Jesus ensinou também a orar, não só pelo nosso povo, como Paulo diz lá em Romanos 10:1, não só pelos governantes, né? Lembrando que Paulo fala que nós devemos orar por todos os homens, pelos irmãos, por todos os homens, pelos governantes. E Jesus mesmo ensinou aqui: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está na luz, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha, assim como Deus faz chover, né? Abençoa a lavoura aí, de justos e injustos também, de homens tementes e de ímpios também. Ele diz, nós também não devemos orar só pelos bons, mas orar também pelos injustos. E mesmo por aqueles que se fazem nossos inimigos. Que Deus tenha misericórdia deles. Na verdade, nós somos ensinados. Temos o exemplo claro disso aqui, irmãos. Lá em o Evangelho de Marcos, desculpem, de Lucas, tá? Esse texto não está na apostila, não.
Vamos lá, em Lucas, capítulo 23. No versículo 34, Lucas 23, 34. Quando Jesus estava sendo ali crucificado, né? E ele dizia Jesus, ou disse Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Os algozes de Jesus ali. Ele estava orando, intercedendo junto ao Pai por eles. Não é só teoria o que Jesus ensina lá em Mateus 5,44. Ele mostra aqui na prática. Ele mesmo orando por aqueles que estavam ali executando o mal contra ele. Perdoa-lhes, porque não sabem. Eles não sabem o que estão fazendo. O Estevão, lá em Atos, fez a mesma coisa quando ele foi apedrejado, né? A gente vê em Atos, no capítulo 7, ali, finalzinho, versículo 57, para frente, olha. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, contra Estevão. Não quiseram ouvir ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. As testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. A gente vê Estevão copiando seu mestre. Irmãos, orar pelos nossos inimigos é um grande desafio que nós temos. Nós temos um grande desafio de nos fazermos mais parecidos com o nosso Senhor. É um tremendo desafio para a gente se fazer mais parecido. Em vários aspectos. E aqui é um deles. Mas que a gente deve... Assim como o Estevão aprendeu isso, ele era de carne e osso como a gente, sendo apedrejado ali por gente do seu povo. Ele foi apedrejado, não quiseram ouvir, não tiveram misericórdia dele, e ele, copiando aquilo que o seu Senhor, o seu mestre fez, ele se compadeceu deles, dizendo: não imputes a eles esse pecado. Tem misericórdia, eles não sabem o que estão fazendo. Tá? Nos mesmos termos, basicamente, no mesmo sentido do que Jesus fez lá na cruz. Então a gente tem a aprender com isso também. Ainda, para a gente finalizar, um outro aspecto da oração, tá? A gente vê que orar pelas pessoas, pela conversão delas, para que Deus tenha misericórdia delas, orar pelos irmãos, tudo isso a gente deve fazer parte, junto com as nossas ações de graças, pelas bênçãos recebidas e as nossas súplicas diárias. Mas para ter uma vida de santidade, por último, nós temos que cultivar isso no nosso lar também. Né? Então, a leitura da Bíblia, a oração devem nos levar à prática. E uma coisa muito importante que todo crente deve cultivar é o seu lar, buscar cultivar aquele ambiente de santidade. Não adianta nada a gente trazer, por exemplo, os filhos para a igreja e eles verem uma coisa aqui e depois chegar em casa e ver outra. Isso chega a ser hipocrisia, né?
Mas a gente tem que procurar cultivar um ambiente no lar, um ambiente de santidade, um ambiente espiritual, né? Com ensino da palavra de Deus, não só pela repetição, mas pelo exemplo. E a palavra de Deus ensina isso desde o começo. Quando Deus estabeleceu ao seu povo a lei, ele ensinou lá em Deuteronômio, através de Moisés. Bom, vamos lá para o capítulo 6 de Deuteronômio. A gente vai ver mais 2 passagens aqui só, tá? A respeito disso. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 também, ele fala: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa era a exortação para o que eles deveriam fazer quando entrassem na terra. Deus concederia ali que eles tivessem suas casas. Ele fala: vocês devem cultivar isso no seu lar. A gente vê aqui: escreva nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Faz lembrar a palavra de Deus o tempo todo. Né? Isso tem um sentido, um significado. Quando você se depara com coisas que te fazem lembrar daquilo, tem algumas pessoas que usam isso, por exemplo, no escritório, né? Usando num outro aspecto. Frases motivacionais. Então, tem empresas que mantêm isso. Né? Tem lá um quadrinho, alguma coisa com uma frase motivacional, o camarada passa a ler aquilo, né? Ele passa ali, lê outra coisa, ele vai no corredor, na sala, na porta. Aquilo vai direcionando a mente dele, fazendo ele lembrar de coisas que devem estar, né, fazendo parte do dia a dia ali. Lembretes, normas da empresa, ali do lado do relógio de ponto, né? Tem empresas que adotam coisas assim para fazer as pessoas lembrarem daquilo que já foi dito, cultivar aquilo. A mesma coisa pode ser dita assim quando a gente tem coisas com versículos bíblicos, né? Coisas que nos lembrem, nos façam voltar nossa mente para as coisas de Deus e façam cultivar um ambiente cristão, espiritual. É diferente, por exemplo, você chegar numa casa, tem lá numa parede, a gente, a pessoa não está usando mais, mas era muito comum, tempos atrás, você chegar lá numa casa. O pôster do Corinthians, campeão de 1900 e não sei quando. Né, do time, né, do seu time, Palmeiras, São Paulo. Né? Pôster do time. Você vira do outro lado, atrás da porta, quarto de jovem, geralmente, né? Algum artista, lá um pôster de um artista, cantor, ator, sei lá, atriz. Aquelas coisas criam um ambiente. Né? Aquelas imagens, elas formam um ambiente. Aqui, parece que Deus demonstra assim: forme um ambiente no seu lar onde esteja cercado. Escreva da palavra de Deus, né, nos batentes, nos umbrais das portas, onde você passa. É um lugar de passagem. Toda hora que você vai passar por ali, você vai ver. Esteja diante, né? Atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. E
alguns judeus levaram isso aqui rigorosamente, né? Assim, aplicaram literalmente com os filactérios, criando coisas para que eles tivessem versículos pendurados na mão, na testeira. Mas não é esse, a gente tem que pegar o espírito da coisa, tá certo? Mas ele diz, não só você vai colocar isso, você vai ensinar aos seus filhos. Em toda situação, sentado em casa, andando pelo caminho, falando dela, dando exemplo, mostrando. Olha como a palavra de Deus é sábia, olha, né, aproveitando as oportunidades, mostrando Deus, mostrando as coisas de Deus em tudo. Mas eu estou pegando aqui o nosso texto do fim para o começo, irmão. Porque para que essas coisas aconteçam, a gente tem que passar pelo versículo 6. Nós não vamos ensinar aos nossos filhos, não vai adiantar nada fixar, fazer quadros nas paredes, tal, se essas palavras que Deus ordenou não estiverem onde? No nosso coração. Então, primeiro tem que ser cultivado no nosso coração. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração e, então, as ensinar. Para a gente poder realmente cultivar esse ambiente de santidade, né? Esse ambiente espiritual na nossa casa, nós precisamos ter a palavra de Deus firmemente estabelecida no nosso coração, viva no nosso coração. Efésios 6, 4, nosso último versículo. Quando o apóstolo Paulo dava orientações aqui, justamente aos crentes dentro do ambiente da sua família. Fala dos filhos serem obedientes aos pais no Senhor, versículo 1. Ele fala dos filhos honrarem os pais conforme o mandamento, versículos 2 e 3. E ele fala aos pais no versículo 4 também, não provoquem a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós pais, né? Aí falo especialmente aos pais, a palavra de Deus está se dirigindo especialmente aos pais aqui. Eles têm a responsabilidade, nós temos a responsabilidade de cultivar no nosso lar o ensino da palavra de Deus. Criar na doutrina e admoestação do Senhor é o ensino e exortação. Envolve aqui repetição, como lá em Deuteronômio. Você fala em casa e falando, inculcando, né, a palavra de Deus, mas isso tem que ser não de uma forma mecânica, né, uma coisa feita mecanicamente, mas sim, uma coisa feita, irmãos, tendo a palavra de Deus no nosso coração e a gente procurando promover aquele ambiente no nosso lar propício à salvação dos nossos filhos. Propício a que haja uma vida de verdadeiro temor a Deus. Nós não temos a capacidade de converter o coração dos nossos filhos. Isso é obra do Espírito Santo. Mas nós temos uma responsabilidade de orar por eles, de dar o exemplo e de ensinar eles a palavra de Deus. Certamente, fazendo isso, nós vamos estar fazendo a parte que nos cabe. E orando a Deus para que o Espírito Santo faça a parte que só Ele pode fazer, que é de convencer do pecado. Mas é responsabilidade de cada membro da igreja fazer isso no seu lar.
Tem muitos crentes hoje que vivem assim, olha, eles têm a expectativa de que os outros vão fazer as coisas por eles. Então, infelizmente hoje tem muita ideia errada sobre educação, né? Os filhos vão para a escola. O que nós queremos é que na escola ensinem para eles português, matemática, ciência, geografia, certo? Tem gente que quer que a escola eduque. Educação é papel dos pais. Mas aí também os pais cristãos, muitas vezes, vão para a igreja e querem que quem ensine a palavra de Deus para os seus filhos é a igreja. É a tia lá da escolinha. A igreja vai auxiliar nisso. Uma boa igreja vai ajudar. Mas quem tem o dever de educar na palavra de Deus, de instruir na palavra de Deus, criar na doutrina e administração do Senhor, são os pais, não a igreja. Certo? Não é a responsabilidade da igreja. Isso não quer dizer que a igreja não vai ensinar a palavra de Deus para as crianças. Mas o dever, né? Se a igreja faz e os pais em casa fazem tudo diferente ou não fazem isso, eles deixaram de cumprir o seu dever e certamente os efeitos são, assim, menos eficazes, vamos dizer. Porque é no lar que a gente tem toda a condição de estar instruindo na palavra, na constância. Tá? Então, os pais devem fazer isso. É saudável para a igreja, é bom para a igreja que cada lar tenha esse compromisso, né? De zelar pela santidade particular e pela santidade dos seus filhos também. E a santidade deles, a santificação deles vem pelo ensino da doutrina, da palavra de Deus. Tá? Irmãos, que cada um de nós possa ser responsável no seu compromisso, no nosso compromisso firmado. Como eu tenho dito, é um compromisso com a igreja, mas é um compromisso, na verdade, firmado através da igreja, mas esse compromisso é com Deus. Ele é mais sério do que parece.